Fala, meus queridos e minhas queridas, venho chegando nessa tarde de quarta-feira, recheado de informações. Venho trazer para vocês as atualizações do que está acontecendo hoje no Clube de Regatas do Flamengo. Tá diferente? Então vem comigo que no caminho eu explico. Começou a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos, que isso para nós é muito importante. Ajuda no nosso crescimento e vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Não estou trazendo as notícias de maneira na ordem, estou trazendo de forma aleatória, conforme está publicado na nossa página Amaury de Paula Santos. Todas as informações estão lá na nossa página. Vai lá, dá ajuda no nosso crescimento, nos segue lá. Olha só, ranking dos cartões por reclamação. Meus queridos e minhas queridas, está tendo muita discussão aí com relação a esse cartão que o Hulk levou, que foi expulso, né? O árbitro colocou lá na súmula que ele chegou de maneira assintosa, botou o dedo ríspido na cara dele, etc. Mas desde 2021 para cá, vou trazer aqui o ranking. Hulk é o líder daí de 2021 para cá por ter levado o cartão por reclamação, 26 cartões. Gabigol é o segundo com 20 cartões. O terceiro é o Vina do Ceará e hoje no Grêmio com 18 cartões. O quarto é o Luciano do São Paulo, com 15 cartões por reclamação. E o último aqui, né? O quinto colocado nesse ranking é o Mercado, com 14 cartões por reclamação. Então, vamos mudar aqui de assunto? Al Hilal toma decisão sobre o futuro de Michael após pedido de Jorge Jesus. Meus queridos. Após pedido de Jorge Jesus, diretoria árabe mudou de posição e pretende ter o atacante até dezembro deste ano. Conforme informações do portal UOL, Jorge Jesus pediu para Michael ficar no Al Hilal até dezembro de 2024, 6 meses antes de terminar o contrato que vai até junho de 2025. Isso porque, de acordo com o treinador português, Neymar vai estar à disposição apenas em setembro ou outubro e a presença do ex-rubro-negro é importante para o elenco. Desse modo, a permanência de Michael frustra o Flamengo, que sondou aí a contratação do atacante. Vale lembrar que o jogador afirmou que daria prioridade ao Flamengo em um possível retorno ao futebol brasileiro. No entanto, até o momento, o Flamengo não fez uma proposta ao Al Hilal. Apesar aí de Flamengo não ter feito proposta por Michael, o clube segue monitorando a situação do jogador. Além do atacante, Danilo e o Wallace são outros atletas que estão na mira do mais querido para a janela de transferência que abre em 10 de julho. É isso aí, minha galera. Mudando de assunto, Bruno Henrique tem treino decisivo para saber se terá condições de ser relacionado pelo Flamengo. Olha só, o Flamengo vai enfrentar o Bahia amanhã. Jogo importantíssimo para poder tentar se manter aí no G4 do Campeonato Brasileiro, né? E o Tite tem um treino desta quarta-feira para definir quais jogadores serão relacionados para o Flamengo e Bahia na quinta-feira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, assim, tem a última atividade para definir se terá condições de ser relacionado para o confronto. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Bruno Henrique realiza atividade na academia na segunda, dia 17, e ontem, terça-feira, no CT no Urubu. Ou seja, o atacante não treinou em campo ao lado dos companheiros. Desse modo, o camisa 27 é dúvida para o jogo do Flamengo contra o Bahia, né? Então, seguindo aqui com as notícias, que é o que eu quero deixar vocês muito informados. Aqui, canal Paraquedista Rubro-Negro, é informação o dia inteiro. Com Everton Ribeiro, Rogério Ceni esboça a escalação do Bahia para o jogo contra o Flamengo. É isso aí, O técnico Rogério Ceni realizou a última atividade antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro e no treinamento com Everton Ribeiro de titular, o comandante esboçou o time da equipe baiana para o embate de amanhã. Provável escalação do Bahia é o seguinte: Marcos Felipe,
Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Jabá. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caule. Everaldo e Tassiano. Essa daí é a provável escalação do time do Rogério Ceni contra o Flamengo. E falando ainda em Rogério Ceni, né? 11 jogos, 11 derrotas. Técnico do Bahia, Rogério Ceni, tem 0% de aproveitamento contra o Flamengo. É isso aí, ó. Desde que começou a carreira como treinador em 2017, Rogério Ceni não sabe o que é vencer do Flamengo. De lá para cá, enfrentou o rubro-negro em 11 oportunidades e perdeu todas. 6 derrotas pelo São Paulo, 3 pelo Fortaleza, 1 pelo Cruzeiro e 1 pelo Bahia. Ou seja, pode-se dizer que o time carioca é uma pedra no sapato do Rogério Ceni. A matéria completa está na nossa página Maurício Paula Santos. Os jogos, as datas que o Flamengo enfrentou Rogério Ceni e os placares, né? Então, seguindo aqui adiante nas informações, defesa de Antônio Garrote solicitou a anulação da denúncia referente ao incêndio no CT do Flamengo, mas o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido. Ele afirma que a denúncia é minuciosa e retifica a responsabilidade do ex-diretor do clube, que teria sido negligente ao saber das irregularidades no alojamento dos garotos do Ninho. É isso aí, informações do Superior Tribunal Federal, né? Agora, falando aqui de política, Rodrigo Dunche se manifesta após lançamento da candidatura à presidência do Flamengo. Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, irá concorrer à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Durante jantar em restaurante da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, o atual vice-presidente geral e jurídico falou as primeiras palavras como pré-candidato a mandatário do Fla. Abre aspas para o que disse Dunche. Não podemos ter discussões de baixo nível nesse processo eleitoral. Temos que fazer propostas, mostrar quem pode fazer o melhor para o Flamengo nos próximos 3 anos. Espero poder continuar trabalhando com o presidente Landim, o Gustavo de Oliveira e outros tantos que vão estar junto com a gente, fecha aspas, disse Rodrigo Dunche. Além de agradecer aos apoiadores, o candidato também falou sobre o assunto que vem sendo discutido com frequência, o estádio do Flamengo. De acordo com Rodrigo Dunche, o projeto é um dos compromissos para a gestão que ele pretende colocar em prática. Abre aspas aqui para o que disse Rodrigo Dunche, complementando a sua fala, né? O meu compromisso é com esse projeto de governo que nós fizemos, de manter os nossos executivos, de manter tudo que está sendo feito, de correr atrás do nosso estádio. Quero agradecer a vocês, ao presidente Landim e a toda a diretoria que trabalhou muito esse tempo. Acho que a gente pode continuar construindo um Flamengo maior e melhor e mais unido, fecha aspas, finalizou Rodrigo Dunche, né, cara? Então, querem saber mais? Matéria está lá na nossa página Maurício Paula Santos. Estamos chegando a 43 mil seguidores. Flamengo não perde para o Bahia como mandante há quase 13 anos. Olha só, o Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E o clube carioca tenta manter o retrospecto positivo que tem contra o seu rival. O rubro-negro venceu os últimos 7 jogos contra o Tricolor de Aço e a última vez que foi derrotado pelo Bahia foi em 2019 na Arena Fonte Nova, quando era comandado por Jorge Jesus. De lá para cá, foram 7 vitórias com 24 gols marcados e 9 gols sofridos. Os números ficam ainda piores se analisando as partidas que o Flamengo foi mandante, como acontecerá na próxima rodada do Brasileirão. O Bahia não vence o rubro-negro como visitante desde 2011. Nos últimos 13 anos, foram 9 partidas com 7 derrotas e 2 empates. Por fim, o Flamengo tenta manter os números positivos para ter a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro novamente. É tudo isso que nós queremos, é tudo isso que nós esperamos, né? Então vamos trocar aqui de assunto. Jogador da Juventus revela ter familiares loucos pelo Flamengo. Tem uma cunhada
que até chora. O lateral direito Danilo voltou a falar do Flamengo em entrevista no período em que está se preparando com a seleção brasileira para a Copa América. No bate-papo, o jogador da Juventus da Itália falou sobre as prioridades, caso volte a atuar no futebol brasileiro. E, além disso, revelou que tem familiares loucos pelo Mengão. Abre aspas para o que disse aqui Danilo. A minha família é toda flamenguista. É uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, todas essas coisas, o pessoal vai fazer churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que ela chora. Falou do Flamengo, ela chora mesmo, se emociona, fecha aspas, declarou antes de concluir. E ele continua aqui, abre aspas, estou planejando ainda aquilo que vão ser meus próximos anos como jogador de futebol. Não quero jogar até muito tarde. Sempre falei isso. 2 ou 3 anos é o máximo que eu quero jogar. Mas, se em algum momento eu falar, quero voltar para o Brasil, tem 2 prioridades, Flamengo e Santos, fecha aspas, finalizou Danilo em entrevista à TNT Esporte. Então, Danilo está com a seleção brasileira, mas continua falando de Flamengo, Corinthians define novos alvos para o gol após negociação com Santos Melá. O Corinthians segue sua saga atrás de um novo goleiro com a iminente saída de Carlos Miguel para o Nottingham Forest. O Corinthians aí buscou a contratação do Santos, do Fortaleza. Contudo, o Leão da PC recusou-se a abrir conversas pelo jogador. Assim, o alvinegro volta ao mercado e tem 2 alvos definidos, Hugo Souza e Tadeu. As informações, primeiramente, vieram do portal UOL. A situação de Hugo Souza é vista como a mais fácil. Afinal, o jogador estava emprestado ao Chaves de Portugal, mas pertence ao Flamengo. Aliás, o próprio goleiro avisou que voltará ao rubro-negro em julho, mas o clube carioca não sabe se vai permanecer com o jogador. No momento, o clube da Gávea conta com Rossi e Matheus Cunha para a meta. Assim, uma saída de Hugo Souza não é descartada. O Marcos Braz já falou que ele não tem mais espaço no Flamengo, que vai ser negociado. Apesar de ele ter contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, o clube não tem planos de ficar com ele no seu plantel, Então, vamos mudando aqui de assunto. Cebolinha tem teste final antes de jogo do Flamengo contra o Bahia pelo Brasileirão. Antes do duelo de quinta-feira, o técnico Tite comanda uma atividade nessa quinta-feira no CT Ninho do Urubu. O treinamento desta tarde, inclusive, será crucial para saber se Everton Cebolinha voltará ao time do Mengão. Everton Cebolinha desfalcou o Flamengo em jogo contra o Atlético Paranaense por conta de dores musculares da coxa direita. Mesmo não apresentando qualquer tipo de lesão, o atacante ficou fora do embate no último domingo na Liga Arena. Durante o treinamento dessa semana, Everton Cebolinha voltou a treinar com o grupo e, com isso, aumenta a expectativa de saber se o técnico Tite irá poder contar com camisa 11 na partida desta quinta-feira no Maracanã. Vou trazer outras atualizações aqui. Situação de Alan e Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Por conta de lesão muscular, Alan é desfalque no Flamengo desde a goleada contra o Vasco. De volta aos treinos, o volante tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Bahia. Ayrton Lucas também participou normalmente das atividades e aumenta a possibilidade de retorno. Bruno Henrique é o jogador que mais preocupa nesse momento, porque após sentir mal-estar durante o duelo com o Atlético Paranaense, no último domingo, o camisa 27 ainda não participou de nenhuma atividade durante a semana. Desse modo, as chances de atuar contra o Bahia são remotas, É o que menos tem chance de atuar aí nesse jogo contra o Bahia. Agora vamos falar aqui sobre o basquete, A despedida de Olivinha, infelizmente, não foi com o título que nós estávamos esperando, mas aqui, troféu da NBB passa a ter nome de Olivinha, ídolo do Flamengo. Informações publicadas por Natália Coelho. Olivinha vai dar o nome de reboteiro do ano no melhor do NBB. Olha só, o último dia 13 de junho não foi só de alegrias para o Flamengo. Isso porque o mais querido viu o SESI Franca se tornar tricampeão de novo no basquete Brasil, dentro do Maracanãzinho.
O jogo, que era para ser festivo pela despedida do camisa 16 da esquadra, virou um pesadelo com a derrota. Contudo, Olivinha ganhou uma homenagem especial. Nesta terça-feira, dia 18, a Liga Nacional de Basquete, a LNB, realizou a noite de premiação dos destaques da NBB. No evento, Olivinha foi homenageado e ficou sabendo de uma novidade para a próxima temporada. Isso porque o camisa 16 vai dar nome ao troféu do reboteiro do ano. Parabéns, Olivinha. Infelizmente, você não conseguiu aí ajudar-nos com esse título tão importante, mas seu nome nunca será esquecido. Voltando aqui a falar sobre Flamengo e Bahia. Bahia tem 2 desfalques e uma dúvida para o jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. É isso aí, ó. Para o confronto do Maracanã, o time tricolor baiano tem 2 desfalques confirmados e uma dúvida. O técnico Rogério Ceni sabe que não poderá contar com Santiago Arias, que está a serviço da seleção colombiana na Copa América. E, além disso, Acevedo passou por uma artroscopia no joelho direito e segue como desfalque. Por fim, o zagueiro Canu ainda não tem presença confirmada no duelo com o Flamengo. Isso porque o defensor se recupera de um incômodo muscular e aguarda a liberação do departamento médico. O Flamengo está todo quebrado. 3 desfalques do Bahia não faz diferença nenhuma, Marco Antônio pressiona para a transferência da Lazio para o Flamengo, diz portal italiano. Olha só. O jogador atuou no POAC da Grécia na temporada 2023-2024 e agora aguarda pelo Fla, que deseja contratar o atleta por empréstimo. Segundo informações do portal La Lazio Siome Noi, Marco Antônio pressiona para a transferência ao Flamengo, isso porque o mais querido deseja contratar o meia por empréstimo com obrigação de compra ao final do vínculo. Antes de mais nada, vale lembrar que os detalhes ainda não foram definidos. Em suma, o Flamengo entrou em contato com o staff de Marco Antônio a pedido do técnico Adenor Bakhtic, que aprovou a investida no atleta. No entanto, o mais querido ainda não realizou nenhuma proposta ao time italiano pelo jogador. Então, a situação de Marco Antônio é essa aí. Para fechar essa matéria, vamos falar dos jogos que terão hoje, abrindo a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, meus queridos, 14 times entram em campo para a disputa da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a partir das 19 horas, 2 duelos acontecem de forma simultânea. Enquanto o Botafogo recebe o Atlético Paranaense no Engenhão, o Atlético Goianiense enfrenta o Criciúma no estádio Antônio Ascioli. Depois, a partir das 20 horas, outros 3 jogos do Brasileirão acontecem simultaneamente. Isso porque o Juventude recebe o Fiasco da Gama no estádio Alfredo Jaconi e o São Paulo enfrenta o Cuiabá no Morumbi. Por fim, o Fortaleza mede forças contra o Grêmio na Arena Castelão. Os jogos são esses: às 19 horas, Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. 19 horas, Atlético Goianiense e Criciúma no Antônio Ascioli. 20 horas, Juventude e Fiasco no Alfredo Jaconi. 20 horas, São Paulo e Cuiabá no Morumbi. Às 20 horas, Fortaleza e Grêmio na Arena Castelão. 21 horas, Internacional e Corinthians no Orlando Scarpelli. E às 21 horas e 30 minutos, Cruzeiro e Fluminense. Em resumo, o Flamengo só disputa a 10ª rodada do Brasileirão na quinta-feira, quando recebe o Bahia no Maracanã. As equipes medem força a partir das 20 horas. Além deste embate, outros 4 times entram em campo: Vitória versus Atlético Mineiro, Palmeiras, Red Bull, Bragantino. O jogo do Flamengo passará na Premier Pay-Per-View. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chegou até aqui? Deixa o like de vocês. Não sou inscrito, se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir e dá aquela moral. Compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. Saudações!